Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, o tema de hoje, de certa forma, vai ser um tema para a gente dar risada, descontrair, porque nós vamos falar sobre cocô. Ai, Samuel, que nojo falar sobre isso. Vou desligar que não vou nem querer ver esse vídeo. Gente, não tem maneira melhor para avaliarmos a nossa saúde do que olharmos para o nosso cocô. Aí eu pergunto para você, você tem esse hábito de quando usa o banheiro, olhar lá no vaso o que está saindo de você? O que está saindo mesmo, né? Porque não é só sobre cocô. O nosso xixi, a cor do xixi, o cheiro do xixi diz muito sobre o nosso estado, né, de saúde, de hidratação, assim como as nossas fezes também podem ser usadas para dar pistas de como está o nosso funcionamento metabólico, se a gente está ingerindo alimentos que fazem bem para o nosso organismo ou não. Então hoje eu convido você a conhecer uma escala. São várias escalas para determinar como é que estão as fezes, tá? Não existe uma classificação única. Porém, a mais aceita é a classificação ou escala de Bristol, que é uma escala que avalia, então, como eu posso olhar para as fezes do meu paciente, né, e entender o que está acontecendo no intestino dele. Por que isso é tão importante? Por que eu tenho que me preocupar tanto com a questão intestinal? Se você está me fazendo essa pergunta, eu confesso que eu fico até um tanto decepcionado, porque como seguidor do meu canal, eu espero que você já tenha assistido os diversos vídeos onde eu falo sobre o intestino como um segundo cérebro, importante na manutenção do bom humor, da estabilidade emocional, da cognição, raciocínio, absorção de nutrientes, excreção de toxinas, ou seja, o cerne da nossa saúde é o nosso intestino. Então é de extrema importância enaltecer esse órgão, colocar ele realmente num pedestal, porque sem um intestino saudável, com certeza absoluta, aumentam muito as probabilidades de um envelhecimento com mais doença, com mais comorbidade, com pouca qualidade de vida. Bom, pessoal, essa escala aqui de Bristol não é uma escala nova, tá? Quer dizer, desculpa, não é uma escala muito antiga, é recente. 1997 foi publicada pela Universidade de Bristol. Como a gente sabe que tem muito brasileiro aqui que está assistindo o nosso canal e que está morando em outros países do mundo, é importante falar que também pode ser chamada de escala de Meyers em alguns países, principalmente no Reino Unido. Também é um sinônimo, tá? Escala de Bristol ou escala de Meyers. Aí, ó, desde 1997 é utilizado em muitos consultórios de nutricionista e também de médicos, principalmente médicos gastroenterologistas, para entender um pouquinho mais como está o cocô do paciente. Essa escala ela vai de 1 a 7. Então a gente classifica de 1 a 7 baseado em consistência, baseado em formato do cocô. Então a escala aqui, começando no número 1, é o famoso cocô de cabritinho, que é aquele cocô de bolinha. O Fernando vai mostrando para nós aí cada desenho como seria o cocô. Esse cocô de cabrito aqui, ele pode acontecer por alguns motivos. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro aqui, ó. Primeiro, pouca ingesta de água. Quando você toma pouca água, obviamente as fezes tendem a ficar mais ressecadas. Então é aquele cocô mais endurecido, que pode trazer fissuras anais, né? Pode ser que no papel higiênico encontre ali algumas raias de sangue, sangue mais vivo, porque houve machucou ao sair. Também muito comum esse tipo de cocô em pacientes que utilizam medicamentos opioides. O que são os opioides? Morfina faz parte dos opioides, né?
analgésicos extremamente potentes, como por exemplo a codeína também, muito utilizado em paciente com dor crônica, paciente pós-cirurgia. E existem opioides também, frações de opioides em alguns alimentos, que não necessariamente então seja fonte de medicamento. Quais são os principais alimentos aqui que a gente encontra relação com fragmentos de opioides? O leite e os derivados de leite e o trigo. Né? Aqui entraria queijo, principalmente queijo. Queijo tem ainda mais frações de opioide do que o próprio leite. Já fiz até um vídeo aqui para vocês falando sobre essa questão dos opioides que podem ser encontrados no leite. Aqui seria um fragmento chamado beta-casomorfina 7 e aqui seria a beta-gliadina 7. Então, essa substância encontrada no trigo e essa substância encontrada no leite e nos lácteos tem uma característica de opioide, podendo fazer então com que as fezes fiquem extremamente endurecidas. Então aqui a gente já entende, ó, 3 coisas, claro que eu poderia ficar falando muito mais sobre cada fase, mas a gente vai falar do que é o mais comum, o que a gente percebe no consultório. Aqui basicamente é paciente com pouca ingesta de água, paciente que faz uso de medicamentos opioides ou que consome leite e trigo. Lembrando que essa questão alimentar aqui com leite e com trigo pode ir aos extremos, ou seja, o extremo que seria o 1 aqui, de fezes extremamente ressecadas, e também pode trazer o oposto, pode trazer o que seria a escala no nível 7, que são fezes extremamente líquidas, né? Que seria aquela diarreia. Claro que o mais comum destes alimentos é trancar o intestino, mas a gente vai falar sobre o 7 depois. Vamos falar aqui sobre o tipo 2, que é o cocô em forma de cacho de uva. O primeiro a gente chama de cocô de cabrito, o 2 seriam formas esféricas, porém grudadas, né? Porque o tipo 1, vocês viram ali, o Fernando mostrou para vocês, teria as formas esféricas, mas soltinhas. Aqui quando já começa a ter esse formato de um cacho de uva, aqui a gente associa a falta de água também, por isso que ainda está nessa forma de bolinhas, então pouca ingesta de água e também pouca ingesta de fibras solúveis. Então aqui continua a saga pelo aumento da ingesta de água, fazendo aquela conta que eu já falei para vocês. Eu não gosto muito de falar de cálculo e conta, porque existe, claro, uma questão individual de cada um, mas quando o paciente não tem essa capacidade de avaliar se está faltando água ou não na alimentação dele, eu sempre digo assim, ó, vamos pelo menos trabalhar dentro de 30 a 50 ml de água para cada quilograma de peso que o paciente tem no dia, né? Então, se o indivíduo tem 70 quilos de peso, se eu pegar aqui e falar que ele tem que tomar 30 ml para cada um desses 70 quilos, eu tenho aqui, então, 2 litros e 100 ml de água que tem que tomar por dia. Se eu pegar o máximo aqui, 50 ml para cada quilo, eu vou ter aqui 3 litros e 500 ml por dia. Então eu vou estar trabalhando entre 2 a 3 litros e meio de água, tá? E também fibras solúveis, né? Hoje existe uma tendência de pouco consumo de fibra porque a nossa alimentação vem se tornando cada vez uma alimentação mais industrializada, mais processada, e aí a gente vai ter carência dessas fibras aqui, tá? Então, número 2, a gente está entendendo que é uma transição, né? O número 1 é o intestino fezes extremamente ressecadas. Número 2, ainda continuam ressecadas, mas a gente já começa a ver que existe
alguma liga aí, né, nesse cocô que faz com que as bolinhas ainda fiquem um pouquinho juntas. Vamos falar agora do nível da escala no nível 3. O nível 3 é onde já começa a ficar um pé próximo do que é o saudável. O nível 3 a gente já tem então aqui dê uma olhadinha, o cocô já está mais formado, já tem um formato de cocô e ele tem algumas ranhuras ali, que é o que faz com que ele ainda não esteja perfeito, tá? Esse cocô, ele também pode ser encontrado numa pessoa que está saudável, mas que segurou um pouquinho mais, né? Porque assim, o perfeito é o nível 4, que a gente já vai falar sobre ele, é o nível 4. Porém, uma pessoa que estaria no nível 4, que tem uma boa ingesta de água, que está comendo fibras, que não está se alimentando com lácteos, com trigo, essa pessoa já estaria no nível 4. Mas ela está viajando, não tem um banheiro adequado, decente, limpo para ela poder evacuar e ela segurou um pouco mais do que o normal. Quando você segura as fezes no intestino, o que vai acontecer? Você aumenta a reabsorção de água, né? O corpo vai tirando água dessas fezes e as fezes dá uma leve ressecadinha. Mas aqui, então, a gente já está começando a falar de fezes dentro de um padrão normal. E, então, o tipo 4 é o cocô em formato de bananinha. É aquele cocô que sai perfeito, que inclusive você vai fazer a tua limpeza com papel higiênico, você viu que nem sujou o papel higiênico, porque ele está na consistência perfeita, um formato perfeito, não tem ranhura nenhuma, e aí então a gente classifica, né, como o cocô mais saudável. Vamos deixar claro aqui o seguinte, é muito pouco provável que alguém passe a vida toda com o cocô no 4, né? Então a gente considera o natural, o normal, o saudável, transitar entre 3, 4 e 5. O 3, como eu falei, um pouquinho mais de ranhura, pode ainda estar com um aspecto um pouquinho mais ressecado. O 4 já sai perfeito, sai no formato de uma banana, não faz muita sujeira ali, vai fazer a higiene limpa, viu que um papel higiênico só já limpou. E o 5, então, já é quando eu começo a ter o próximo nível de evolução do 4 aqui, que é quando tem um pouquinho mais de líquido. Já está um pouco mais pastoso. Está saindo com um formato ainda bom, não está tendo dificuldade nenhuma, mas ele vai estar um pouquinho mais líquido. Então, aqui, o que eu espero, o que eu posso falar sobre o nível 5? Eu posso pensar, inclusive, em alterações emocionais, né? Porque existe um termo que a gente usa que chama assim, movimentos peristálticos. O que é o movimento peristáltico? Todo o intestino, ele tem uma movimentação, né, das alças intestinais que vai empurrando o cocô em direção ao ânus. Isso chama movimento peristáltico. Algumas situações, como por exemplo, hipertireoidismo, ansiedade, principalmente a ansiedade, elas vão fazer com que esse movimento peristáltico seja um pouco mais rápido que o normal. E justamente o cocô, ele tem um tempo para permanecer no intestino, que é um tempo ideal para que haja a reabsorção de água e que deixe as fezes aqui como deveria ser, que é o 4. Se eu tenho o intestino lento demais e que esses movimentos peristálticos sejam muito lentinhos, eu vou também ter mais possibilidade de ter um cocô tipo 1, tipo 2. Então, até fazendo aqui um adendo, quando eu falei ali sobre fezes ressecadas e eu falei sobre falta de fibra solúvel, sobre falta de água, eu também tenho que pensar em hipotireoidismo, tá? Porque o hipotireoidismo pode deixar o intestino muito lento. E aqui, então, eu tenho que dar uma investigada numa parte emocional, se a pessoa está passando por um período de ansiedade extrema,
tenho que dar uma olhadinha na parte da tireoide e também tenho que olhar a alimentação, porque como eu disse, alguns alimentos eles podem transitar, ora eles podem estar trazendo uma constipação ou obstipação, que a gente também pode falar assim, e ora pode estar trazendo um pouco mais de liquidez, de fezes líquidas, né? Mas aqui então é aquele, eu estou ainda transitando dentro do que seria o normal e o ideal. E aqui então, para finalizar, vocês viram que a gente está andando numa escala, né, de mais duro para mais mole, eu tenho o 6 e o 7. Os 6 são fezes mal formadas, fezes que realmente sujam o vaso sanitário. Essa é uma definição importante, é que ela vai sujar a parede do vaso sanitário. Onde ela caiu, ela não consegue escorregar e ir para a aguinha, ela vai deixar aquilo ali meio sujo, né? E também eu tenho que começar aqui a pensar em algumas questões emocionais mais fortes, mas eu tenho que pensar principalmente em alergias ou intolerâncias alimentares, tá? Vou botar aqui, ó, alergias alimentares. Então é importante um nutricionista para fazer essa investigação. Você pode fazer teste de alergias alimentares. E a fase 7 seria a evolução da fase 6. Seria realmente o que a gente chama de diarreia explosiva. Essa então é a diarreia de caráter explosivo. O que é o explosivo? É quando você realmente tem dificuldade para segurar as fezes. Você tem vontade no banheiro, você tem que correr no banheiro e é geralmente o cara que faz a obra de arte, né? Que faz aquela sujeira no vaso, vai para tudo que é lado, que faz muito barulho, né? Sai do corpo o cocô como se tivesse realmente expulsando alguma coisa que o corpo não está tolerando. É uma diarreia expulsiva. E eu tenho que também aqui me atentar para intolerâncias ou alergias alimentares. Existem vários exames que podem ser feitos, né? Exames onde você dosa lá a alergia 50 itens, 100 itens, 200 itens, tem até de 300 e poucos itens que eu nem peço para o paciente, porque acaba trazendo itens que nem existem na nossa alimentação, né? Mas é possível sim fazer esses exames, porém eu sempre tenho uma conduta que é assim, é começar com o mais simples e ir dificultando só se necessário. O que eu quero dizer com isso? O mais simples aqui seria eu tirar da alimentação os alimentos que mais causam obstipação e os que mais causam diarreia. O leite, os lácteos e o trigo, eles estão nos dois opostos, como eu falei para vocês. Eles podem tanto trancar o intestino quanto acelerar demais. Então, quando eu pego um paciente que vem com queixa intestinal, eu não saio fazendo para todo mundo teste de alergia alimentar, se ele tiver uma diarreia e tal, eu não faço esses testes. O que eu faço? Eu tiro os alimentos mais inflamatórios, eu tiro os embutidos, tiro os alimentos processados, ultraprocessados, envasados, enlatados, alimento com conservante. Eu passo uma alimentação extremamente natural. O que é uma alimentação natural? É uma alimentação com mandioca, com batata doce, com batatinha inglesa, com arroz negro, com feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, abobrinha, berinjela, comida de verdade, tá? Faço uma alimentação assim, adequo a água do paciente, né? Por exemplo, aqui, um paciente desse, obviamente eu vou tirar líquidos que fazem o estímulo do intestino, né? Vou tirar o café, vou tirar os chás com cafeína, né? Tipo chá de hibisco, chá verde, chá branco, vou tirar esses chás todos e bebidas que possam conter estimulante, vou botar água para o paciente. Então eu vou fazer todo esse teste, vou alinhando a alimentação, vou prescrever algumas enzimas digestivas, uma glutamina para o intestino, posso dar um probiótico, alguns ácidos graxos, né? E aí eu vou ver conforme vai sendo a evolução do paciente. 99,999% dos pacientes já melhoram só mudando a alimentação, porque eles chegam aqui realmente com uma alimentação totalmente desbalançada, né? Uma alimentação sem critério, sem instrução. Bom, a ideia do vídeo de hoje era fazer estimular vocês a começar a olhar
para o vaso para ver como é que está o cocôzinho, se o cocôzinho está bonito, está parecendo uma bananinha, porque isso com certeza pode ajudar vocês a terem um conhecimento maior, né, sobre o próprio corpo. Lembrando sempre que existe uma relação aqui quando eu avalio o cocô, que é a seguinte, ó, eu posso sim afirmar que todo paciente que está no nível 1, no nível 2, no nível 6 e no nível 7, eu posso afirmar que esse paciente não tem saúde. Posso afirmar. Por quê? Porque se ele não tem um intestino bom, não existe saúde sem um intestino bom. Porém, eu não posso... perdão, aqui ó, 1, 2... Desculpa. Não, tá certo. 2, 3, 4, 5. Tá certo, tá certo. 1, 2, 6 e 7. Tá certo. Agora, eu não posso afirmar que todo meu paciente que tem o cocô 3, 4 e 5 tem saúde intestinal. Por quê? Porque aqui, se está muito trancado ou muito solto, com certeza absoluta eu tenho alteração da flora intestinal. Flora essa que vai interferir no meu sistema imunológico, vai interferir no meu sistema cognitivo. Porém, o fato de que o paciente está com o cocô 3, 4 e 5, ele me faz pensar sim que existe uma maior probabilidade de que esse intestino esteja em simbiose, em eubiose, que seria a perfeição da relação do microbioma, das bactérias, do equilíbrio das bactérias da flora intestinal. Mas isso não é um fator que eu posso afirmar, tá? Existe uma probabilidade menor, mas existe, que o paciente com fezes aqui dentro do que seria considerado normal, que ele possa sim ter uma alteração de flora intestinal. Então, esse era o recado do dia de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Na primeira oportunidade que você tiver agora de ir no banheiro, olha para trás, dá uma olhadinha como é que está esse teu cocô. Se não tiver bonito, procura um profissional que possa te instruir a melhorar essa alimentação. Um nutricionista capacitado para isso. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com os amigos. Se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, aciona o sininho para receber aí informação toda segunda e sexta-feira, um vídeo novo para você. Abaixo do meu vídeo, deste vídeo, você tem um link para poder se inscrever, onde você vai receber informação gratuita aqui do meu canal toda semana. Também convido você a participar, a seguir o meu Instagram, onde eu faço ali um trabalho informativo também, muitas vezes mostrando alguns casos clínicos, exames laboratoriais de pacientes, mostrando a evolução de pessoas que estão aqui no meu consultório consultando comigo, como isso pode, como toda essa instrução que eu dou aqui no YouTube pode impactar diretamente na evolução de pessoas que vêm buscar acompanhamento comigo aqui no meu consultório. Muito obrigado.